Deixa eu acertar aqui a minha caneta. Vou pegar aqui uma cor... cinza escuro. Tá bem. Suficiente. Ah. Melanie, já que você está na sala, você fez umas perguntas, então, no final da aula, a respeito da tua dúvida sobre o valor da polarização, ou do delta, né? Que é um valor parcial. Ficou, digamos assim, ficou entendido? Persiste dúvidas? Eu acho que quando a gente for fazer as contas vai ficar melhor, mas eu entendi por cima, assim. Porque daí, assim, ó, nós vamos iniciar aqui, ó, né? Nós tínhamos parado nesta lâmina em que é mostrado, ou tenta se mostrar, né, de que maneira a energia, quando dois átomos se aproximam, de que maneira você pode estimar o comportamento da energia, né, da energia potencial quando esses dois átomos se aproximam. Então, esse gráfico é de Hitler e London, ele é o clássico, né, em que tu tem esse comportamento, tu tem um mínimo, um poço de energia, a energia potencial que cai bastante, né, numa certa distância. Então, exatamente neste ponto aqui é que se assume, né, que a ligação química acontece. Porém, do ponto de vista didático, essas bolinhas, ou as esferas aqui, elas não representam, de fato, o núcleo. O que elas representam? Elas representam o elétron, né? Então, aqui à nossa direita, tem os dois núcleos separados, que são as duas esferas. Mas veja, a linha aqui pontilhada é como se fosse isso aqui, ó. Ela está passando aqui, ó, nessa região aqui. Então, em relação ao núcleo, os elétrons estão numa certa distância. E essa distância aqui representa, então, um certo conteúdo de energia. Então, do ponto de vista da separação do elétron em relação ao núcleo, ele é representado por essa distância. E a energia aqui está representada na linha do Y, mais ou menos aqui pela linha pontilhada. Ok. Então, à medida que os átomos se aproximam, e que a distância entre eles começa a ficar muito próximo do R, que é a distância de ligação, o que vai acontecer? Os elétrons tendem a interagir. Então, o desenho, na verdade, eu costumo representá-lo às vezes assim, né? Meia lua representa a região nuclear, com a carga positiva, e na parte externa, a região, né, ou a eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons. Então, aqui tem um elétron, aqui tem um outro elétron, e assim por diante. E aqui tem uma certa distância. Então, no átomo isolado, a distância é a distância do elétron ao núcleo. Quando a ligação covalente se dá, e dentro dessa perspectiva é que vem a ideia do compartilhamento, o que acontece com esta órbita, que aqui nesse caso é circular? As duas órbitas começam a se aproximar, e quando a distância é igual ao raio de ligação, tu tem uma deformação desta nuvem aqui, uma deformação desta nuvem, então elas se deformam na direção do centro. E sofre uma deformação semelhante a uma elipsoide aqui e uma deformação nesse lado aqui. Tá? Então, você percebe agora que no lado externo a distância aqui diminui, né? Mas no meio aqui a distância aumentou. Tá? Então, a deformação da nuvem, que antes era simétrica, vira uma coisa elipsoide. E no final, quando essas duas nuvens deformadas, porque é uma atração, né, eletrostática entre o elétron de um átomo com o núcleo do outro. E isso provoca, então, a formação agora de uma nova redistribuição, uma nova configuração. Então, perceba que o pontilhado aqui representa o quanto que as nuvens foram deformadas. Então, não é mais aquela coisa original, circular, simétrica. É agora algo mais elipsoide. Então, essa região aqui é a região máxima de interação, de acoplamento parcial,
ou de sobreposição parcial das duas nuvens. Então, nessa região circulam os elétrons de carga negativa. E cada núcleo exerce sobre o elétron a atração. Então, essa distância agora aqui do elétron em relação ao núcleo, ela é menor. Então, por esse motivo que no gráfico, quando a distância diminui e chega num valor de 74 picômetros, tu tem a energia mínima, né? E aqui é exatamente onde a ligação se dá. Quer dizer, tu tem um núcleo de um átomo conectado, né, a um outro átomo, e esses dois núcleos estão separados por duas cargas negativas que correspondem aos elétrons. Então, a TLV prevê isso aqui, ó, né? Esta região é rica em elétrons, contém os dois elétrons. E os elétrons agora irão popular uma região mais próxima do núcleo, tá? Mais próximo do núcleo. Isso é importante? É. Por quê? Ora, se o núcleo, originalmente, ele tinha uma distância, vamos imaginar aqui está o elétron original, aqui está o elétron de carga negativa. Se essa distância aqui era D, tá? D, agora na ligação química, se o elétron se aproximar do núcleo, que é o elétron de ligação, então essa distância nova é o R. Então, o R é menor do que D. A força, a energia potencial aumenta ou não aumenta? Então, lembro que o que o Coulomb disse? Que a força entre duas partículas de cargas opostas ou de mesma carga, ela é igual a uma constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por R ao quadrado. Então, se a distância diminui, é este fator, o denominador, ele diminui e, por consequência, a força aumenta. Tá? Então, quanto mais próximo do núcleo, mais estável, mais forte a interação entre os átomos. Okay? E aí, o que nós vamos olhar a partir do modelo da ligação da TLV? Que você pode ter uma distribuição simétrica, tá? Então, uma distribuição simétrica das nuvens que formam as ligações. Então, a ligação química ela é descrita através da sobreposição parcial de dois orbitais atômicos, gerando o orbital molecular. Essa sobreposição vai dar uma distribuição simétrica, tá? Aqui, ó, simétrica, de um lado e do outro. E esta simetria, ela nos diz que a distribuição de carga, né, ela é igual para os dois núcleos. Então, tem um elétron de um lado e um elétron de um outro. E eles estão simetricamente distribuídos. Então, nenhum dos átomos tem uma carga residual. Não tem. Por isso que é a ligação de natureza apolar. Eventualmente, o que você pode ter? Uma densidade, uma perturbação dessa densidade de carga. Então, vejo que o delta mais aqui e o delta menos representam as densidades de carga nos dois núcleos. Então, se agora o núcleo sofre uma perturbação, tanto tem o núcleo de um átomo, o núcleo do outro átomo, e eles, por alguma razão, essa nuvem que estava aqui sofre uma perturbação. Então, como é que nós podemos representar essa perturbação? Vamos escrever assim, ó. Deixa eu arrumar aqui a caneta. Tanto tem o núcleo positivo, o outro núcleo do outro átomo positivo, e os dois elétrons nessa região. Se eles são perturbados e tu tem uma assimetria, então vamos imaginar que momentaneamente os elétrons estejam mais próximos do núcleo aqui que está, vamos supor, à direita. Então a densidade de carga agora se modifica, ela fica maior no núcleo à direita e fica menor no núcleo à esquerda. Ou ainda, esta região aqui, que eu vou chamar na direita, ela vai ter uma carga residual mais negativa. E o mais negativo adquire uma tonalidade mais vermelha, tá? Mais vermelha. Então, tu tem uma densidade de carga negativa maior.
Já o núcleo que está à direita, ele vai adquirir uma tonalidade mais do azul. Por quê? Porque agora os elétrons se moveram momentaneamente para o núcleo que está à direita. Então, essa densidade mais azulada revela que o próton, ou que a região nuclear, está mais desprovida de carga negativa. Então, ao redor desse núcleo de carga positiva, a densidade de elétrons diminuiu. E o que aparece? Vai aparecer mais um núcleo. Que carga tem o núcleo? Positiva. No entanto, do outro lado, a deslocalização então, gerou agora um volume, né, uma densidade maior à direita. Então, tu tem aqui uma região em vermelho e uma região em azul. As cores vermelho e azul também representam as densidades, né? Na linguagem na linguagem da química computacional, quando tu descreve regiões com diferentes cores, você dá uma ideia de densidade de carga. O vermelho simboliza que tem mais elétrons naquela região, né? Uma probabilidade de ter mais elétrons, e o azul, uma probabilidade de ter menos elétrons. Então, esta assimetria da forma, né, do orbital é exatamente essa simetria nos dá uma noção de que tu tem uma polaridade intrínseca, né? E aí representa pelo delta. Então, veja, o delta mais está dizendo que o núcleo está mais descoberto, ele está aparecendo mais. E o delta menos significa que o núcleo está mais protegido por uma nuvem de elétrons. Comparativamente assim, imagine que tu tenha, vou pegar aqui as nuvens no céu, tá? De repente, as nuvens elas encobrem o céu, né? Então, tu tem a sensação de sombra na Terra. Mas, momentaneamente, aquela nuvem se move mais à direita ou mais à esquerda e expõe o sol para nós. Então, aqui é a mesma coisa. Esse movimento dos elétrons mais em direção ao núcleo à direita, né, expõe mais a região nuclear, e aí a região nuclear tem uma carga que é positivo, então um delta. Porém, isso é ligação covalente, polar. Porém, o que vai acontecer se, eventualmente, esta migração de elétrons ela é total? Todos os elétrons, né, toda ligação ela é atraída completamente para o átomo que está à direita. Então, tu vai gerar um ânion, de fato, uma nuvem completamente negativa, e o núcleo ficará exposto com a sua carga positiva. Isso é a ligação iônica. Entendeu? Ok? Então, apresentamos, o que nós discutimos é exatamente esta concepção, sabe? De você... alguém está tentando entrar, né? Mas... Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que não... Ele devia abrir direto, mas não abriu. Tá, mas deve.
Sor? Tá conectado aí, prof? Não tô vendo nada. Prof. Prof. Por favor, dê um sinal de vida para nós. Não, desculpa, agora sim, né? Alô? Agora sim, agora sim. É. Não, e o arquivo está sendo apresentado também, né? Sim, tá tudo certo. Agora dá para ver. Agora dá pra gente estar vendo. Ele desligou o alto-falante e desligou também a apresentação. Então, voltando aqui, né, da discussão de ligações apolares e polares, né? Você vai olhar a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Quanto maior a diferença, maior a polaridade. Então, eu comentei uma ligação carbono-hidrogênio, uma ligação carbono-O, então carbono e hidrogênio, uma ligação carbono-O, uma ligação hidrogênio-fósforo. Então, pelas diferenças de eletronegatividade, tu tem uma ideia de qual ligação é mais perturbada eletronicamente. Qual delas tem uma variação no delta mais positivo e mais negativo. Então, dessas três ligações, a mais polar é CO. A menos polar, ou no caso aqui, por uma coincidência, é o hidrogênio fósforo. Então, é sempre importante checar este número aqui, ó, eletronegatividade. Então, as diferenças nos dizem quais as ligações são mais e quais as ligações são menos polar. Só um cuidado, né? Se você pegar um metal aqui, simbolizado pelos elementos à minha esquerda, os metais têm uma tendência a formar o cátion. Então, por exemplo, o lítio, ele se transforma em lítio mais. Tá? Então, quando o lítio se conectar ao carbono, lítio e o carbono, a ligação LI-C não é covalente. Mesmo tendo uma diferença baixa de 1, aqui é 1 e aqui é 2,5. Não tem jeito. Essa ligação aqui forma o cátion, lítio, e o ânion, carbono. Tá? Então, ter cuidado, né? Cuidado quando você vai olhar as ligações dos metais com os não metais. É uma ligação iônica. Nós estamos discutindo a polaridade, o momento dipolar, dos não metais, das substâncias que têm ligações covalentes. E aí eu comentei o exemplo aqui do hidrogênio ligado ao hidrogênio e do hidrogênio ligado ao cloro. A ligação aqui é representada por um cabo de guerra. Então, a distribuição dos elétrons entre os dois núcleos ela é mais simétrica, né? Então, a estatística nos diz a probabilidade de encontrar os dois pares de elétrons no centro da ligação é muito maior do que de um lado ou do outro. Mas, eventualmente, então, desenhado assim, né? Eventualmente, essa distribuição elipsoide e simétrica, então, a simetria ela pode ser desfeita. Então, tem uma simetria, ok. Em que sentido? Os elétrons que formam a ligação estão distribuídos mais ou menos homogeneamente entre os dois núcleos. Porém, eventualmente, tu pode ter uma leve perturbação, né, em que esta nuvem aqui ela começa a ficar menorzinha nessa região e maior nessa. Então, tu tem uma deformação. Tá? Então, essa deformação é o que vai gerar, né? Então, aqui, né, é o que vai gerar, ó, isso aqui, ó. Então, você deforma a nuvem eletrônica, diminui ela num lado e aumenta ela no outro. Como é que nós representamos isso em termos de TLV? Vamos escrever o hidrogênio ligado ao outro hidrogênio e vamos colocar um símbolo aqui. Esse símbolo, que é o delta, representa o quanto de carga você está criando no lado direito e o quanto de carga no lado esquerdo.
Então, aqui é mais positivo e aqui é mais negativo. Porém, o valor é o mesmo. Em módulo, é o mesmo valor. Em sinal, não. Então, vamos supor que a deformação foi de 20%. Então, 20% representa 0,2. Então, o delta é mais 0,2 de um lado e menos 0,2 do outro. Você não existe, olha aqui, ó, não existe uma situação na qual tu tenha um delta de mais 0,2 e aqui um delta de menos 0,3. Isso aqui não existe. Tá? A deformação ela acontece, ela dissimetriza, porém, se em um dos lados a densidade foi incrementada em 20%, no outro lado, ela é diminuída em 20%. Tá? Então, tu tem uma polarização, aqui é transitória. Transitória. Polarização transitória. E é em função desta transitoriedade é que você pode condensar. Condensar. Condensar o quê? Os gases. Condensar o hélio, condensar o hidrogênio, condensar o dióxido de carbono, condensar o nitrogênio. Então, tu pode comprar um cilindro de gás condensado, o hélio líquido, o nitrogênio líquido, e assim por diante. O H2 líquido. Ok? Se a ligação agora é polar, como é o caso aqui embaixo, o que nós temos? Bom, agora é o cloro contra o hidrogênio. Então, você vai confirmar aqui o cloro é 3. Eletronegatividade 3. O hidrogênio, 2,1. Então, tu tem um ΔE que favorece uma polarização. Quem é o elemento de maior eletronegatividade? Cloro. Então, ele terá um delta associado negativo. E o hidrogênio, um delta associado positivo. De mesmo valor. Tá? Por que é assim? Bom, aí tu vai lembrar, né? O cloro, ele tem no seu núcleo, na sua região nuclear, quantos prótons? Então, ele tem 17 prótons. Ok, então ele tem uma carga nuclear muito mais efetiva que o hidrogênio. Tá? O hidrogênio é apenas um protinho, contra 17 do cloro. Então, naturalmente, os elétrons de ligação eles estarão mais próximos aonde? Do átomo ou do núcleo de maior eletronegatividade. Tá? Então, você vai representar assim, mais ou menos, olha aqui. Né? Então, aí pensando na deformação da elipse, ó, vai ficar algo assim. Ó, tá? Vai ficar com esta forma. Mais gordinho próximo do cloro, uma densidade maior e uma densidade menor ao redor do hidrogênio. Essa densidade, no fundo, é o seguinte, você vai enxergar isso aqui como pontos. Tu tem um núcleo, o outro núcleo, tá? E aí, ao redor desta região nuclear, tu tem uma densidade maior ao redor deste núcleo, uma densidade maior, e do outro lado, uma densidade menor. Pontos, né? Porque isso é o elétron, né? Você não consegue localizá-lo. Mas quando você constrói uma figura agora mais concreta dessas duas regiões de densidades bem distintas, que tu enxerga? Tu enxerga isso aqui, mais ou menos. Ó. Você juntá-las, né? As duas, ó, dá isso. Então, isso aqui representa o quê? Uma deslocalização da nuvem de elétrons mais em direção ao cloro. Por isso que ele vai assumir o delta menos e vai assumir o delta mais. Ele é um dipolo, dois polos. Então, a seta indica a direção do dipolo. Aqui está indo do núcleo positivo, da região positiva para a região negativa. Tá? Posso seguir?
Posso seguir? Sim, prof, eu tenho só uma coisa que eu tava Diga. pensando, mas eu não quis atrapalhar a aula, então agora... Não, pode perguntar, é melhor parar. É que tu tava falando ali sobre delta, Isso. aquele sinalzinho ali, não é o sigma? Onde? Não, é delta? Esse Szinho mesmo, é que ali demonstra, tipo assim, eu conheço por sigma. Mas fala delta, no caso. Delta? Não, o sigma é isso aqui, ó. É sim, do outro agora, do outro slide, que tu mostrou ali sigma, que tá lá Ai. Onde é que eu mostrei aí? Ó, no próximo slide agora que tu passou, tem o sinalzinho do sigma ali em cima, ó. Parece sigma, de positivo e negativo. Isso. Não, aqui é delta. É delta? Delta? Ó, deixa eu aumentar de tamanho aqui, para aí. É que, tipo assim, que nem eu tava te falando com dessa parte ainda que a gente tá Olha aqui, ó. um pouco na inorgânica ainda. Parece, juro pra ti, eu até te mando se tu quiser. Tá. Mas era só sobre o sigma dos orbitais, mas uso como delta, então. Só pra mim não confundir mesmo. Não, tá, mas você tá me dizendo assim, na inorgânica usa como sigma ou como delta? Não, é que esse símbolozinho parece sigma, a gente não usa delta. Não, é delta, é delta. É uma variação, né? É uma variação de carga, entendeu? Sim, delta, tá? Não, tá. É uma variação de carga, daí a variação de carga, ela é uma faixa, né? Então, Sim, você sim. repreende isso como delta. Não, É a só isso Mariana que está mesmo. falando, né? Sim, desculpa atrapalhar. Não é atrapalhar, tem que parar, porque senão aqui a gente começa a falar, e é melhor, se tiver dúvida, para, né? Eu vou até mais devagar para mostrar mais Tá, coisa aqui. obrigado, prof. Não. Agora, veja assim, ó, dentro da química orgânica, o que nós temos como interesse? Bom, nós queremos olhar a ligação carbono. Carbono com carbono ou carbono com outros elementos. Então, neste slide, eu queria que ficasse bem claro o que ele representa. Eu desenhei duas ligações, carbono-carbono, tá? E carbono-flúor. Então, são duas ligações, uma completamente apolar. Então, essa aqui é apolar. Tá? E essa aqui é polar. E peguei o flúor como referência, por quê? Porque ele é o elemento de maior eletronegatividade. Então, veja, desenhei o gráfico da energia potencial quando a ligação ocorre. Em azul é a ligação carbono-carbono. Os elétrons aqui, a esferinha preta representa os elétrons do carbono. E no vermelho é o gráfico que mostra como que os elétrons do flúor e do carbono interagem e formam a ligação carbono-flúor. Propositalmente, eu desenhei a linha em azul um pouquinho acima, ó, em energia, né? Os elétrons do carbono em energia estão um pouquinho acima dos elétrons do flúor. Ó. Isso representa o seguinte, ó, na distribuição eletrônica do átomo de carbono e de flúor, os dois átomos, flúor e carbono, eles têm elétrons de valência no nível 2, que é a camada K. Então, a esferinha em preto é o elétron do carbono. A esferinha em azul é o elétron do flúor. E esse elétron está distante do núcleo. Então, os elétrons do flúor mais próximo do núcleo. Os elétrons do carbono mais distante. E isso aqui, esta tendência, eu estou trazendo para cá. Ó. Entendido? Ok? Então, o que acontece quando dois núcleos se aproximam? Numa certa distância, eles formam a ligação química, a ligação covalente. E a energia cai. O que é observado? Quando tu tem a ligação carbono-carbono, o máximo de profundidade neste vale aqui atinge o valor de 86 quilocalorias por mol. E quando é carbono-flúor, o máximo é menos 115 quilocalorias por mol. Perceba assim, em módulo, a energia de ligação, ó,
em módulo, ela é maior para a ligação carbono F. Então, uma ligação mais forte, quando é com o elemento mais negativo. E com carbono-carbono é uma ligação mais fraca. Em valores, olhando o sinal, né? Então, a ligação carbono-flúor, ela é mais negativa. O seu valor é mais negativo do que carbono-carbono. O que isso representa? Que esta ligação carbono-flúor tem os elétrons de ligação mais próximos da região nuclear, do átomo de flúor. Então, a atração, voltamos lá na famosa expressão de Coulomb, a força de uma ligação é igual a uma constante vezes o produto das cargas e é inverso ao quadrado do raio. O raio, 1,35. Carbono-carbono, 1,42. Se você colocar aqui 1,35 no denominador ao quadrado e colocar 1,42 ao quadrado, qual dos dois raios favorece um valor maior para a força? É o raio menor. Então, quanto menor o raio, mais forte a ligação. Primeiro ponto. E agora observe a carga. Tá? Carga. A carga é a polarização que se dá na ligação. Então, como uma ligação polar, aqui tu tem um delta zero que pode assumir um delta transitório, tá? Um delta transitório, positivo ou negativo. Mas neste caso aqui, você de fato tem um delta negativo e aqui um delta positivo. Então, enquanto no primeiro caso o delta é transitório e é muito pequeno, então a contribuição aqui será pequena. Então, se o numerador é pequeno, o valor da força é menor. Se o numerador agora começa a aumentar, a força começa também a aumentar. Então, quando o Q1 e Q2 se tornam mais forte, a ligação é mais forte. Então, veja que a energia de ligação aqui, ela se expressa também através disso. Tá? Átomos mais eletronegativos constituem ou favorecem a formação de ligações mais fortes. Por quê? Porque daí os elétrons de ligação estão mais próximos da região nuclear. Tá? Bom, Prof, eu não consegui ouvir direito. Pode repetir o que tu acabou de falar, por favor? Quando tu tem duas ligações em que uma é apolar e a outra é polar, as ligações polares serão sempre mais fortes do que as ligações apolares. Tá. Mas veja, por que é assim? Porque a polaridade, ela implica que tu tem um elemento de maior eletronegatividade do que o outro. O que isso provoca? O elemento de maior eletronegatividade, ele tem mais prótons na sua região nuclear. Então, essa região nuclear positiva irá atrair com mais eficiência os par de elétrons da ligação. Então, quando você aproxima o par de elétrons da ligação da região nuclear, a carga aumenta. E se a carga aqui está aumentando, o Q1 ou o Q2, a força também aumenta. Então, se a força aumenta, a ligação se fortalece. E veja que agora a energia no gráfico, o vale aqui no gráfico em vermelho, é mais profundo do que o vale em azul. O que isso quer dizer? Que os elétrons que formam essa ligação aqui estão mais próximos da região nuclear. E, por consequência, o núcleo estabiliza mais aquela ligação. Essa é a ideia. Bom, se nós descrevemos, então, entendido isso, né? Agora, olha aqui. Carbono, flúor, carbono, carbono. Por que o desenho aqui, no de baixo, no exemplo de baixo, tem uma forma simétrica e no desenho superior aqui ele ficou assimétrico? Uma outra questão importante. Esses orbitais aqui têm a mesma simetria.
O que eu estou dizendo? Que é um resultado em que a função de onda de um foi somado com a função de onda do outro. Então, se somou a função de onda do elétron do átomo de carbono com a função de onda do elétron do átomo de flúor. Ou você fez a soma dos dois átomos, no caso aqui, átomo de carbono. Então, a soma te leva a esta forma aqui, ó. Tu tem uma distribuição na qual os lóbulos têm o mesmo sinal, ou têm a mesma cor. São coloridos, então aqui é preto, branco. Ou tem o mesmo sinal, aqui é positivo, positivo. Cuidado, esse positivo e esse não quer dizer que é a carga do elétron. É o sinal da função de onda. É positiva, negativa. É disso que eu estou falando. Agora aqui, a região colorida é no centro. Então, os orbitais aqui têm a mesma simetria. Apenas, o que eu fiz aqui? Descrevi em vermelho e em azul, mostrando que em vermelho tem uma densidade de carga negativa e no azul é uma densidade de carga positiva. Então, o núcleo de carbono fica mais exposto. Então, ele se mostra mais. Enquanto que o núcleo de flúor fica menos exposto. E essa menor exposição determina que tu tem uma densidade eletrônica maior ao redor do átomo de flúor. Então, esta figura, né, ela terá uma forma, no final, assim, quando nós pudéssemos mapear, né, nós teríamos alguma coisa assim, ó, né, alguma coisa assim, ó. Tá? Com essa forma aqui, ó. Ao redor do carbono, uma densidade menor. Ao redor do flúor, uma densidade maior. São os elétrons mais deslocados em relação ao átomo mais eletronegativo. Numa ligação carbono-carbono, na média, né, na distribuição, o que nós teríamos? Isso aqui, ó. A distribuição seria mais ou menos assim, ó. Seria uma elipse, uma forma elipsoide mais simétrica possível. Então, a região está aqui, ó. Entendido? Posso seguir? Vamos ver se não tem nenhum pedido de ingresso na sala. Não. Ok? Bruno, Mariana, Tranquilo, Nicole, senhor. Melanie. Oi. Certo. Gente, meu microfone Tá estava certo? Tudo aberto. certo? Hã? Tudo certo. Certo. O que foi? Estou em casa, pode tomar um café, uma cervejinha, uma cachaçinha. Não, prof, eu falei que ia no banheiro. Não, tá bem, então. Onde é que estou aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho.